E assim, aqui continuamos em estúdio com o João Paulo Caiura, coordenador da Rádio Maria em África, ele, assim, do Ruanda, e que tem bastante conhecimento da Rádio Maria também a nível mundial, porque é o serviço da World Family, a família mundial Rádio Maria, e claro, Cabo Verde, um projeto que acompanha como os outros projetos. E João Paulo, qui siamo a pregare, a fidare alla Madonna con il cuore pieno di speranza in questo cammino che facciamo con i nostri ascoltatori e già con la gioia di avere qualche studi mobili per ciascuna delle isole. Quer dizer que continuamos a caminhar, a rezar, na alegria com os nossos ouvintes, na alegria, na esperança nos estúdios móveis que já fomos assim conseguindo para cada ilha em Cabo Verde. Ele que conhece bem a Rádio Maria Cabo Verde, a Rádio Maria em África, assim no seu trabalho na World Family. Bene, buonasera carissimi ascoltatori di Radio Maria Portogallo. Boa tarde, caríssimos ouvintes da Rádio Maria Portugal. In generale la sera ogni Radio Maria ha tanti ascoltatori. Habitualmente no fim de tarde todas as rádios Maria têm muitos ouvintes. Perché dopo lavoro, quindi le persone stanno tornando a casa o sono già arrivate a casa. Porque depois do trabalho as pessoas estão agora a regressar a casa ou então até já estão em casa após o trabalho. E quando c'è la maratona, la sera è bella perché lì anche che tante offerte arrivano. E assim, quando acontece a maratona é um momento muito bonito, porque é um momento em que assim as ofertas chegam. Allora, Capo Verde è un paese sicuramente che conoscete bene. Cabo Verde é um país que certamente conheceis bem. È molto vicino a voi culturalmente. É um país muito próximo a Portugal culturalmente. Come lo sapete, Capo Verde si trova nel continente africano. Assim, Cabo Verde integra-se no continente africano. Ma ho notato una cosa quando sono andato in Capo Verde. É algo que assim me apercebi ao ir a Cabo Verde. Veramente la gente soffre. Realmente as pessoas sofrem. Non hanno la pioggia. Não têm chuva. Cioè, una persona mi diceva che qualche volta hanno la pioggia meno di 10 volte all'anno. Assim uma pessoa me dizia que chove muito pouco, menos de 10 vezes ao ano. Sì, Meno di 10 volte l'anno. Menos de 10 vezes ao ano. Veramente ho visto la sofferenza lì. E verdadeiramente alivia o sofrimento. Ma la cosa che mi ha colpito è che sono veramente cristiani. Mas aquilo que verdadeiramente tocou o meu coração é que são realmente cristãos. Le domenica vanno nelle chiese per pregare il Signore. Domingo vão todos à igreja para rezar ao Senhor. E per questo vi chiedo, carissimi ascoltatori, di aiutare affinché Radio Maria lì, che è già nata, continui a crescere. E por isso este pedido, caríssimos ouvintes, de ajudarem a Rádio Maria, que ali já nasceu, para que possa continuar a crescer. C'è già la presenza di Radio Maria, ma da quando Radio Maria è iniziata recentemente non hanno gli studi mobili. Sim, a Rádio Maria, que ali surgiu recentemente, não tem estúdios móveis. Come l'abbiamo detto tanto nella giornata, la Chiesa in Capo Verde sta preparando un giubileo di 500 anni. E como já dissemos ao longo deste dia, a Igreja em Cabo Verde está a preparar o jubileu dos 500 anos do cristianismo. E si prepara un giubileo insieme. Loro hanno 9 isole abitate, ma senza studi mobili. Come collegarsi? È difficile. Então preparam em conjunto esta celebração do jubileu dos 500 anos da evangelização de Cabo Verde, mas sendo a geografia assim destas ilhas, 10 ilhas das quais 9 habitadas, como é possível ter esta unidade, como é possível ligarem-se sem estúdios móveis? E io sono contento che padre Marco ha scelto proprio un progetto missionario e poi ha scelto Capo Verde.
Estou contente que, pelo Padre Marco ter escolhido neste projeto concreto, o projeto de Cabo Verde, solo dire che è stata una scelta del Padre Marco con la direzione Che del sì, Radio Maria, la sì. Presidente, Sì, 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 quer dizer, veramente è stato sim, bello, una bella scelta. sim, diz que é uma bela escolha. Eu dizia que foi uma escolha não simplesmente do Padre Marco, mas também da Presidente, da direção da Rádio Maria em Portugal, e João Paulo Caiura, assim, felicitando por esta bela escolha. Allora io vorrei condividere con voi l'esperienza maratona delle altre Radio Maria in Africa. Eu queria partilhar convosco a experiência de maratona, da realidade de maratona noutras rádios Maria em África. Ad esempio Mozambico, Por exemplo, che Moçambique è un paese anche dove si parla la lingua portoghese. é um país onde também se fala a língua portuguesa. C'è una suora salesiana molto anziana, Há uma irmã salesiana, já com muita idade, quasi handicappata, vive nel piano 1 nella loro comunità religiosa já com pouca capacidade, vive no primeiro andar da sua comunidade religiosa e quindi come non cammina più, non può neanche andare alla cappella che si trova a piano terra, e como já não consegue caminhar, nem sequer se consegue deslocar à capela, que é no piso inferior. e non può più andare nella parrocchia, Nem sequer pode ir à paróquia. allora prega tutte le preghiere dalla sua camera, che è diventata come una cappella, E assim reza todas as orações do seu quarto, que se tornou uma capela. e cioè prega con Radio Maria, sia la Santa Messa, o Rosario, i Vespri, tutto, rimane nella sua camera ma pregando. E assim resta no seu quarto, permanece no seu quarto, mas em oração, com a ajuda da Rádio Maria, a Santa Missa, o Terço, todos os mais momentos de oração. Allora, quando c'è la maratona, questa suora religiosa, anziana, così, partecipa anche. E então, quando acontece a maratona em Moçambique, esta irmã, esta religiosa, assim com mais idade, também participa. Ma non ha i soldi, non ha niente, cioè chiede alla suora superiore, dire, c'è la maratona, noi, per favore, date la mia offerta a Radio Maria. E então, ela não tem dinheiro, mas diz a toda a comunidade, diz à superiora, está a acontecer a maratona na Rádio Maria, por favor, dai uma ajuda. E perché quando Radio Maria in Mozambico non funziona perché non hanno i soldi per la benzina per mettere nel generatore, la suora piange. Porque na Rádio Maria Moçambique, quando não há dinheiro para o combustível, para fazer funcionar os geradores, e não há emissão de Rádio Maria, a irmã chora. E così la suora che vive con la suora superiore, è lei che mi ha raccontato, dice, quando Radio Maria non trasmette nella nostra comunità, e tutti noi siamo in difficoltà perché la suora anziana piange proprio. E por isso, quando a Rádio Maria não está a emitir, toda a comunidade sofre, porque a irmã chora, e por isso toda a comunidade fica em sofrimento. Ma ha trovato un modo, cioè non ha i soldi, ma trova sempre un modo di dire agli altri, alle suore che vivono con lei, andate a Radio Maria, fate un'offerta, e lo fanno. E ela não tem assim dinheiro, mas arranja uma forma, falando às irmãs de comunidade, para irem à Rádio Maria e fazerem a oferta e ajudarem outros a fazerem a sua oferta. E la mia esperienza di Radio Maria di circa 20 anni è che in Radio Maria non esiste un ascoltatore, una ascoltatrice che è povero e incapace di fare un'offerta alla Radio della Madonna. Questa persona non esiste. A minha experiência com cerca de 20 anos da Rádio Maria é que não há ouvintes, por mais pobres que sejam, que não possam fazer o seu donativo, seja qual for o seu donativo à Rádio Maria. Perché chi non ha neanche i soldi può fare come una suora, cioè chiede a chi ha, che sa che ha qualcosa, che ha la capacità finanziaria di fare un'offerta. Anche questo è un aiuto. Porque quem não tem possibilidade de fazer a sua ajuda, dar o seu donativo, pode fazer como esta irmã, falar junto de alguém que tem possibilidade e assim solicitar, pedir para que seja feito esse donativo. Anche pregare affinché la maratona possa avere un esito positivo, cioè l'offerta di preghiera
è importante. E também a oração, o rezar pela maratona, para que a maratona alcance os seus objetivos, tenha assim um efeito positivo. A oração é importante. Vorrei darvi un altro esempio della mia terra, Ruanda, dove sono nato. Quero-vos dar outro exemplo da minha terra, do Ruanda, onde eu nasci. L'anno scorso sono andato lì, poi un prete mi ha raccontato una testimonianza che vado a condividere con voi. No outro ano, estando lá, um sacerdote partilhou comigo algo que eu quero também agora partilhar convosco. Era dopo la maratona, cioè c'è una signora ancora che è stata ammalata durante un periodo lungo. Trata-se de uma senhora que estava doente durante um período longo. E allora nella sua malattia era Dio Maria che era accompagnata durante un lungo periodo, durante la sofferenza. E assim a Rádio Maria era a sua companhia durante este longo período de sofrimento. E prima di tornare a casa del padre, cioè prima di morire, Radio Maria stava facendo la maratona e lei conosceva tutto perché ascoltava Radio Maria 24 su 24 ore. E antes dela partir para a casa do pai, estava a acontecer a maratona e ela conhecia todos, porque ela estava na sintonia da Rádio Maria 24 sobre 24 horas. Allora ha deciso di partecipare e aveva un pochino, qualche soldo, non so quanto, forse era €1 o 2, non di più, ma quei soldi erano sul suo vestito. Ela decidiu participar com pouco dinheiro, aquele que tinha, talvez, €1 ou €2, e que tinha ali sobre o seu vestido. Ma non poteva più parlare, veramente non poteva più parlare, ma ha mostrato con un segno dove si trovava questi soldi. Ela já não conseguia falar, mas conseguiu mostrar com um sinal assim onde se encontrava assim aquele dinheiro. Ma come sentiva, alla radio un giorno stavano parlando della maratona, quindi ha ascoltato, allora ha mostrato alla radio che parla della maratona con un segno e poi il dito dove ci sono i soldi, quindi hanno capito che diceva prendete questi soldi per E assim com um un'offerta sinal maratona. mostrou onde é que tinha o dinheiro, com outro sinal apontou, porque estava a escutar a maratona na Rádio Maria, e assim deu a indicação que queria que aquele dinheiro fosse entregue para a maratona. Sì, questa testimonianza l'hanno detto il giorno dei funerali, cioè nella nostra esperienza di Africa ci sono le persone che partecipano alla maratona che non si può pensare che possono fare perché ammalate o non hanno neanche i soldi. E este testemunho foi partilhado no seu funeral e são tantos os testemunhos do que acontece na vida de tantas pessoas e por isso uma pessoa que está doente e que nada tem ou pouco tem e que a diferença tão grande isso faz verdadeiramente. Vi parla adesso della Repubblica Democratica del Congo. E também pensando na República Democrática do Congo. Il prete direttore che si chiama Padre Roger Wawa mi ha raccontato ancora un'altra esperienza forte. Esse é o Padre Roger, um bom Padre Roger, um bom diretor dedicado, permita-me parênteses, que me contou esta história. Mi ha detto che sono due categorie di persone che partecipano anche loro alla maratona. Una prima categoria è fatta della persone in carcere. Ele diz que há duas categorias basicamente que participam na maratona. Ele diz que a primeira categoria são as pessoas que participam desde a prisão. Carcere di Goma all'est e poi a Kinshasa anche nella capitale. A prisão de Goma, a leste, e depois em Kinshasa, na capital. Allora, il carcere in Africa è terribile, non è come in Europa, cioè le persone non è che mangiano ogni giorno, mangiano poco, è un carcere per 50 persone, dentro c'è 300-400, è una situazione terribile. E as prisões em África têm condições muito mais difíceis do que até na Europa, por isso relativamente à alimentação, à comida, à falta de comida, como também ao próprio espaço, onde deviam estar 3 pessoas, estão 50, onde deviam estar outro número, estão 300. Ma come hanno la possibilità di ascoltare Radio Maria è permesso, sanno che c'è anche la maratona. Mas como têm a possibilidade de escutar, têm essa permissão e acompanham a Rádio Maria, também sabem da maratona. E loro mettono quindi insieme 10 centesimi, 20 centesimi di euro insieme, poi quello che si riesce si manda a Radio Maria.
Então juntam-se e cada um coloca o que pode, 10 cêntimos, outro 20 cêntimos, e juntam e enviam à Rádio Maria. Una persona può dire, ma perché persone che non hanno anche da mangiare, che sono in difficoltà estrema, devono partecipare alla maratona di una Radio Maria? Mas esta é uma questão que se pode colocar. Porque é que pessoas que não têm que comer, nestas circunstâncias estamos a partilhar, porque é que hão de participar em maratona da Rádio Maria? Cioè loro mandano le offerte durante la maratona perché Radio Maria li aiuta a supportare la loro sofferenza, cioè Radio Maria crea la speranza cristiana anche per persone di carcere. Isto acontece porque a Rádio Maria os acompanha em cada dia da sua vida, especialmente no sofrimento. A Rádio Maria ajuda-os a viver na esperança e por isso eles têm este profundo desejo de também fazer o seu donativo. Cioè la speranza cristiana è nutrita dalla preghiera, dall'ascolto della parola di Dio che manda Radio Maria. Porque a esperança cristã nasce da oração que é alimentada através da Rádio Maria e assim na oração temos a esperança cristã. Vorrei raccontare condividere con voi un'altra testimonianza. Ainda queria partilhar convosco outro testemunho. Proprio ancora in Mozambico, nella diocesi di Quelimane. Muito bem, também na Diocese de Moçambique, mas desta vez na Diocese de Quelimane. È nel centro del paese. No centro do país. Il vescovo voleva Radio Maria, poi mi ha detto vado ad incontrarlo perché l'aveva mandato su una lettera di richiesta. Então o bispo da Diocese queria a Rádio Maria e na sua Diocese, depois acabei por ter que me ir encontrar com ele. Ele tinha enviado uma carta com o pedido. Poi quando sono arrivato nella città dove c'è la cattedrale, lui non c'era, era nella parrocchia, una parrocchia per una visita pastorale. E quando eu cheguei à cidade episcopal, onde está a catedral, ele não estava lá, ele estava numa visita noutra paróquia. Poi telefonicamente ha detto c'è un prete che deve portarti dove sono, quindi vieni dove sono. E ele me respondeu, há um sacerdote que te vai trazer até onde eu estou, por isso vem ter comigo. E sono andato nella macchina, poi siamo arrivati dove non c'era più la strada. E então fomos de carro, chegando a um lugar até onde já não havia estrada. E il prete mi ha messo sulla moto. E a partir daí o sacerdote transportou-me através de uma moto. Poi siamo andati, quando sono arrivata alla parrocchia, era la notte, era le ore 20, ma in Africa le ore 20 è già buio. Então quando eu cheguei à paróquia já era de noite, estava escuro. Non c'era la luce, non c'era la luce nella quella casa parrocchiale. Não havia luz naquela casa paroquial. C'era una piccola lampada, allora non ho visto il vescovo perché non si vedeva bene, ma ho detto forse lui. Ok. Havia uma pequena lâmpada, mas eu não via bem o bispo, não percebia quem é que seria o bispo, não dava para ver. Abbiamo mangiato, poi ha detto parleremo domani. Ho detto Mario, almeno potrà parlare vedendo il viso bene. E então ele disse, depois de termos comido algo, disse, depois amanhã falaremos. E o João Paulo dizia, pelo menos gostava de ver o rosto do bispo. E poi la mattina, quando abbiamo incominciato a parlare di Radio Maria, mi ha detto, non vorrei parlare tanto. Se mi ha detto, non vorrei parlare tanto, vedi la mia situazione. Cioè, per visita pastorale è complicato. Non c'è anche la strada per arrivare alla parrocchia. Então ele diz, então para falar sobre a Rádio Maria não há assim muito para falar. Olha para a minha situação, basta ver que não há estrada para chegar aqui a esta paróquia, como a tantos outros lugares. E quando ci arrivo, hai visto, non c'è la corrente, non c'è elettricità, non c'è acqua. Per un vescovo dormire lì è un po' anche complicato. Então, ali naquele lugar, como noutros lugares, não há eletricidade, não há água, e também para um bispo dormir assim naquele lugar é algo complicado. E quindi i fedeli per vedere il vescovo è qualche volta, una volta in 3 anni, 4 anni, 5 anni, perché il vescovo non può andare, le diocesi sono grandi e poi non c'è la possibilità di arrivare, quindi i fedeli vedono il vescovo, sentono
Ele vescovo qualquer volta. Por isso os fiéis na prática veem o seu bispo 3, 4 anos e por isso não o veem, mas escutam-no e querem ter uma presença mais forte do seu bispo. Ma mi ha detto, sì, ora radio, dalla mia casa alla parrocchia, alla cattedrale, posso dire Sante Messe, posso fare programmi, e tutti i miei fedeli della mia diocesi possono ascoltare. E ele disse, mas se houver rádio, então, celebrando a missa da catedral, fazendo programas, então, em toda a minha diocese podem-me escutar, posso estar assim em contacto com eles. Mi ricordo che quando ho raccontato questa esperienza in Italia, un grande donatore, ha detto no, dobbiamo aiutare quello vescovo adesso alla radio. E assim, quando contei esta história na Rádio Maria Itália, houve uma grande benfeitora que disse temos que ajudar verdadeiramente esta rádio nesta situação. Voi, cari ascoltatori di Radio Maria Portogallo, non vi chiedo di dare 100.000 euro, no, vi sto chiedendo, date anche 5 euro, 20, 50 euro affinché possiamo acquistare studi mobili che uno costa 3.000 euro. Sim, estimados ouvintes da Rádio Maria Portugal, não vos peço que deem centenas, milhares de euros, mas peço que cada um de vós dê aquilo que pode dar, um pouco, 5 euros, alguns euros, e isso fará toda a diferença. E também dizer que esta situação que estamos a escutar relativamente a Quelimane, no Moçambique, também escutamos hoje com Dom Wilde Fortes, aqui em direto e noutros momentos que tivemos de programa com ele, em que falávamos, por exemplo, da primeira ilha para a qual já conseguimos um estúdio móvel. É preciso caminhar 3 horas na ilha de Santo Antão, e também São Nicolau, que o padre Walter dizia, uma ilha tão necessitada e com um afastamento grande, e para esta comunhão, para que o bispo tenha esta unidade, a igreja, para que as transmissões da Rádio Maria também dali possam existir e transmitir e fazer esta ligação, que não haja, digamos assim, diocese de primeira importância e depois os outros porque são muito pobres, porque estão lá muito longe, porque não é possível. Então ter um estúdio móvel em cada uma destas ilhas é muito concreto, vai de encontro ao que João Paulo Caiura nos está a dizer, nos está, no fundo, a ser instrumento de Nossa Senhora neste momento, com os seus testemunhos de África, e que Cabo Verde também entra nesta dinâmica de necessidade. Por isso, estimados ouvintes, vamos ser generosos, vamos deixar que Nossa Senhora assim nos toque o coração e depois o nosso coração ficará cheio de paz e de alegria, porque foi 1 euro. É impressionante, foram 10 cêntimos dos presos em Kinshasa, que depois muitos 10 cêntimos deram uma oferta para entregar ao Padre Roger, diretor da Rádio Maria, na Nigéria, em Moçambique, a história que ouvimos. Em Cabo Verde também temos propriamente esta história. Não esqueçamos, para aqueles que já estão em antena connosco desde ontem, na Maratona, o testemunho daquela senhora de uma ilha que nunca tinha saído da ilha e saiu a primeira vez para ir rezar ao estúdio da Rádio Maria e chorava, não por estar numa nova ilha que nunca tinha ido, mas chorava porque a rádio que está com ela no dia-a-dia estava a conhecer os seus estúdios. Imaginem a alegria desta senhora com o estúdio na sua ilha, a alegria que vai ser ter estúdio móvel. Uma grande voluntária, já será uma voluntária a rezar desde a sua ilha, a partilhar a vida da igreja nessa ilha, ou também uma reclusa, uma presa da ilha de São Nicolau, que na prisão congrega as outras mulheres com autorização, e o padre Walter obteve autorização para entregar a rádio para rezarem pelo menos o terço todos os dias. Estamos no Jubileu da Esperança, estamos nesta maratona em que dizemos a Nosso Senhor, vós sois a minha esperança, mas também Ele nos diz através de Nossa Senhora, vocês são a minha esperança, para assim a esperança ser semeada também em Cabo Verde, e por isso vamos ligar 800 107 107, não importa o quanto, importa o amor com que damos, porque é assim que Deus olha, e o pouco de muitos nas mãos de Deus, nas mãos de Nossa Senhora, é multiplicado. 800 107 107, seja missionário da esperança. E assim, estimados ouvintes, estamos em maratona, vós sois a minha esperança, com este lema tão bonito
neste jubileu e também já fazendo a ponte para o jubileu na Diocese de Mindelo e Diocese de Santiago, Cabo Verde, um país com 10 ilhas, 9 das quais habitáveis, e em 2 dioceses. E para quem nos acompanha também no nosso canal de YouTube Rádio Maria Portugal, eu tenho a tendência, ainda estou pouco habituado de olhar para o ecrã quando vejo a projeção, obviamente, da imagem que temos aqui no estúdio, mas é para as câmaras que assim devo olhar, que o nosso Miguel Veiga, muito bem a colocar as imagens dos estúdios em São Vicente. Dá para ver o nível altamente degradado, a necessidade do material de estúdio, de contribuir ali para a sede, para o material de estúdio, de contribuir das diversas formas que nós já publicitamos, já pusemos nas redes sociais, no nosso site, em que depois iremos pedir 4.000 euros para material técnico, 2.000 euros para um computador e 2.000 euros para mobiliário, entre mesas, cadeiras, o essencial, o básico, e que as imagens que estavam a passar, para quem nos acompanha também no nosso canal do YouTube Rádio Maria Portugal, dá para ver. E por isso queremos muito avançar com os estúdios móveis, queremos muito avançar, porque eles são necessários, eles ligam as ilhas, não é a rede, como João Paulo Caiura já disse aqui hoje, a rede seriam milhares de euros, seria assim uma falta de ter os pés no chão para a Rádio Maria Portugal, com 4 anos de emissões, pensar em querer, ou, a não ser que dissesse vamos ajudar com a rede em 5.000 euros, sabendo que são 200, 250, 300 mil euros do que são as sintonias, a cobertura FM, as antenas, para perceberem bem, ou até a viatura, mesmo não podendo andar de ilha a ilha, nas grandes ilhas tem viatura. Não estamos a falar desses valores, tentamos ir a objetivos mais pequenos, mais alcançáveis. Esperemos não estar com pouca fé em Portugal, mas se porventura o coração é tocado por todas estas necessidades, pois é assim, família Rádio Maria pode fazer o seu donativo, não é? Dizia que há um programa, Dom Rui Gouveia, Bispo Auxiliar de Lisboa, voluntário na Rádio Maria há 3 anos, foi ordenado bispo dia 16 de fevereiro, jovem bispo, auxiliar de Lisboa, e continua à segunda-feira aqui na Rádio Maria com o programa Catecismo da Igreja Católica. Dizia, na Rádio Maria vivemos da providência divina, que se manifesta através dos donativos ouvintes, e na Rádio Maria aceitamos desde 1 cêntimo a 1 milhão de euros. Dizia ele. Bem, eu brincava, dizia, bem, certos valores já teremos que saber como é que vem, qual é a proveniência, porque 1 cêntimo aceita-se facilmente, outros valores mais altos, e aqui na clareza da própria gestão da Rádio Maria, com que trabalhamos na gestão e com que se apresenta também, com que se passa os recibos. E dizer só isto, a generosidade dos ouvintes em Portugal ainda se torna maior por um motivo. Talvez o João Paulo Caiura não saiba disto, eu vou explicar porque também é italiano, é que a Rádio Maria não é uma IPSS, não é uma instituição de solidariedade social, embora tenha uma dimensão social, de companhia, de formação, de promoção humana, de formação não só na fé, mas de promoção humana, de formação cultural, uma dimensão da solidão que deixa de existir porque é a melhor companhia. Mas a Rádio Maria, como não é assim uma IPSS, nem é uma associação ainda, e rezamos por isso, de interesse público, os donativos que os nossos ouvintes dão não servem para abater nos impostos. O que acontece noutros países, o que acontece no nosso país, que é, quando se dá um donativo, depois, quando se vai fazer em certa altura do ano, não é? Por isso, o amor à Rádio Maria do donativo é mesmo um amor grande. É que a donazione diversa di altre istituzioni, che dopo c'è un beneficio fiscale quando vanno a fare con lo Stato, e qui in Portogallo noi non abbiamo statuto Radio Maria per questo beneficio. Questo è chiaro, lo scriviamo nel recibo, isto é claro, escrevemos nos recibos de donativos, para que as pessoas saibam. Per questo, João Paulo, l'amore di ciascuno dei nostri ascoltatori è più grande, perché senza ricevere altra cosa che sia haver Radio Maria. É um dar sem esperar receber outra coisa que não seja ter Rádio Maria. E por isso, também explicar isso, eu julgo que um dia podemos evoluir legalmente e trabalhamos e analisamos para essa possibilidade ser também assumida
porque se faz o bem dando de comer. Amanhã João Paulo Caiura nos falará amanhã de manhã, coloque já na sua agenda, João Paulo Caiura nos falará do tempo do genocídio no Ruanda, do que era não ter que comer, ter que ir comer erva, não havia mais nada a não ser para colocar na boca, e haver um clima de ódio, as pessoas se matavam como formigas, simplesmente por uma guerra fratricida, e a importância depois o que seria ter Rádio Maria, e depois a importância que foi para curar as feridas de guerra. Amanhã ainda teremos João Paulo Caiura connosco. Por isso, parlava de questa generosità che è un dare senza alto ritorno, che è il più grande che non c'è costo, che è la speranza, la gioia, la pace, Sì. e questa compagnia che è Radio Maria qua e anche a Capo Verde. Io sono sicuro che piano piano Radio Maria Portogallo potrà essere autosufficiente. Eu estou seguro que pouco a pouco a Rádio Maria em Portugal poderá chegar à sua capacidade de ser autossuficiente. Perché la Madonna vi ha dato un regalo gratis, un regalo perché avete per studi, cioè è stato un dare senza dire É vero. apriamo qualcosa indietro, Claro, no? é vero. É porque, de facto, acredito nisso, porque Nossa Senhora deu-vos uma bela prenda com um belo estúdio aqui em Lisboa, e também Fátima e 2FMs, a dizer isto não de quem espera que se dê em troca, mas como verdadeira prenda, verdadeiro dom. E io penso che anche gli ascoltatori di Radio Maria Portogallo devono imparare qualcosa dalla Madonna, cioè questo regalo che qua la Madonna vi ha dato gratis, ma anche voi imitate la vostra mamma celeste. Eu acho que temos que aprender alguma coisa de Nossa Senhora que nos deu assim de graça este espaço que temos da Rádio Maria Portugal, e por isso temos que aprender alguma coisa de Nossa Senhora e de imitar Nossa Senhora e também dar assim de graça. E poi siete fortunati, lo dirò mille volte, avete Fatima, cioè la Madonna è apparsa sulla vostra terra Fatima. Se voleva, poteva andare a un altro paese, ma non è andato a un altro paese, ha scelto Portogallo. È una benedizione. E depois dê-nos uma grande bênção que sois a terra de Nossa Senhora, porque tendes Fátima. Eu não me canso de dizer isto, e eu repito, afirma o João Paulo, que Nossa Senhora podia ter escolhido outro país, mas quis aparecer aqui in Portogallo, por isso è una terra abençoada. Allora, vorrei raccontarvi ancora 2 esperienze per Africa, poi anche in Europa, durante la maratona. Quero-vos contar também mais algumas experiências de África e também de maratona na Europa. Ancora a Kinshasa, in Repubblica Democratica del Congo, sapete che orfani partecipano alla maratona? Sabiam que na Rádio Maria Democrática do Congo, na República Democrática do Congo, na Rádio Maria, em Kinshasa, penso che a Capitubene, os órfãos, Sì, sì. os órfãos participam na maratona. Cioè questi bambini senza mamma, senza padre perché sono morti, si organizzano dalle piccole offerte che la gente dà a loro, sono veramente giovani. Io ho visto andare alla radio con un'offerta, ho dovuto piangere. E assim eles organizam-se, não têm pai, não têm mãe, que os perderam, e juntam-se e recolhem do pouco que têm e vão assim entregar à Rádio Maria, e isso é algo que é vivido com emoção, faz chorar, não é? In Uganda i bambini a scuola, cioè bambini piccoli di 7 anni, 8, 10, partecipano alle maratone. Também no Uganda, as crianças da escola, crianças pequenas, participam na maratona. Ma questi bambini di 7, 8, 9, 10 anni non hanno i soldi. Mas estes meninos de 6, 7, 8 anos não têm dinheiro. Ma quando sentono che Radio Maria sta facendo la maratona, chiedono ai genitori, dammi, ma papà, mamma, dammi un euro, e così anche io partecipo. E assim, quando se apercebem que está a acontecer a maratona, pedem aos seus pais qualquer coisa, estendem a mão para que depois possam dar à Rádio Maria. Spero che anche i bambini, i giovani che stanno ascoltando possono chiedere, se non hanno qualcosa che possono chiedere ai genitori. Espero que aqui também nesta maratona, que assim, os mais pequenos estão a escutar a emissão, que peçam assim aos pais para fazerem a sua oferta. In Togo
Radio Maria va nel mercato per chiedere la carità, cioè le persone che vendono le tomate o banane Sim. sulla strada, non è dai supermercati, no. É no Togo. Sì, Togo. Assim, da Rádio Maria vão ao mercado estendendo a mão por caridade, pedindo ajuda para a Rádio Maria. Não é no supermercado, é ali ao ar livre onde onde se vendem as bananas, os produtos. Sì, sicuramente alcuni di voi hanno visitato l'Africa quando parliamo del mercato. Qualche volta è l'aria aperta, poi vedi le donne sulla strada, accanto alla strada, che vendono. Una, una ricchezza Sim, di tutto quello che vende, forse 5 euro, non è che sia sim. tanto, ma loro partecipano alla maratona. Então, muitos de vocês devem conhecer a África e a cultura da África, e assim os mercados em África são abertos e depois se prolongam assim ali ao lado da estrada, por ali fora, as senhoras estão a vender os seus produtos e também participam com algo, participam com um donativo na Rádio Maria, na maratona da Rádio Maria. È per questo che io quando vengo in Europa vedo come avete paesi ben, è difficile, strade, le macchine, cioè dico, questo paese è stato benedetto dal Signore, avete tutto per me. E por isso, quando eu chego assim aqui à Europa, vindo da África, quando vejo as casas, as estradas, os carros, digo, são tão abençoados com tudo isto. Io mi dico nel mio cuore, queste persone devono solo dire grazie al Signore. E penso no meu coração, as pessoas que aqui estão só devem dizer no seu coração obrigado ao Senhor. E penso che anche ogni ascoltatore, ogni ascoltatrice, quando manda l'offerta per aiutare i poveri, come stiamo cercando l'aiuto per Capoverde, è un modo anche di dire, Signore, grazie per quello che hai fatto per me. E assim, quando os nossos ouvintes assim enviam o seu donativo para fazermos chegar à Rádio Maria Cabo Verde, como aqui estamos a apresentar, também é uma forma de terem obrigado, Senhor, terem esta gratidão para com Deus Nosso Senhor e com esse gesto que têm. Io partecipo alle maratone della Radio Maria in Europa. Também participo na maratona da Rádio Maria Europa em muitos países. Ad esempio adesso vengo dalla Germania. Por exemplo, neste momento acabei de vir para Portugal desde a Alemanha. Ma mi ha colpito che una signora che ha suo marito è morto, poi per partecipare a maratona ha dovuto vendere l'anello del suo marito morto, che era una cosa che si collegava, un bel ricordo del suo marito. E tocou muito o meu coração, vindo agora da Alemanha, o testemunho de uma senhora que, tendo ficado viúva, vendeu a aliança do marido, e que era algo que assim a ligava muito com ele, efetivamente, não é? E para participar na maratona foi a forma que ela encontrou para fazer o seu donativo. Ancora c'è un'altra persona ancora in Germania che ha detto qualche volta ho una situazione economica difficile, ma qualche volta mi privo di caffè per mettere i soldi accanto, così quando c'è la maratona riesco a mandare un'offerta. E também o testemunho de uma pessoa na Alemanha com certas dificuldades, mas que partilhava que se vai privando do café e vai colocando esse dinheiro de lado para quando chega à maratona poder fazer o seu contributo de acordo com essa possibilidade, fruto da renúncia a alguns cafés. Ancora un'altra persona diceva almeno una volta al mese vado a un ristorante per un pranzo o una cena, ma visto la mia situazione economica qualche volta non ci vado, così riesco a trovare un'offerta per partecipare alla maratona. Também outra pessoa que diz, devido à minha situação económica, é-me possível ir mais ou menos uma vez por mês a um restaurante, mas eu privo-me dessa possibilidade para assim ter a capacidade de colaborar, de contribuir para a maratona. Cosa questo significa? Significa che per partecipare a questa bellissima opera, che è la maratona, bisogna anche sacrificio. Significa que para participar nesta bela obra que é a maratona implica sacrifício. Cioè non è che le persone che mandano le offerte sono le persone che hanno tantissimi soldi, no, qualche volta è uno spirito di sacrificio
E per questo che la persona dice non andrò al ristorante, mi privo di caffè, E por isso o que está em causa na maratona e na Rádio Maria não é simplesmente quem tem dinheiro e por isso vai dar, é este espírito também de sacrifício que implica a maratona, que é privar-se de algo para poder partilhar, mesmo que seja pouco. E como sempre dizemos, esse pouco torna-se muito, porque é com muito amor. Padre Marico, io non sono teologo, ma mi sono chiesto i soldi che abbiamo bisogno per Capoverde, cioè se la Madonna poteva dare così, ma preferisce passare dai suoi Sim, figli. sim. E assim o João Paulo Caiura diz, eu não sou teólogo, mas julgo que Nossa Senhora, se quisesse, podia assim fazer aparecer o valor necessário para enviar para Cabo Verde, nesta maratona, mas ela prefere contar com cada um de nós, prefere implicar cada um de nós. E é isto mesmo que Nossa Senhora nos diz neste fim de tarde, a caminho de casa, vamos parar no carro e podemos ligar 800 107 107, ou já estamos em casa a preparar a comida e podemos deixar a comida ir fazendo e ligar 800 107 107. Ou estamos agora a terminar o nosso trabalho e antes começamos a viagem de regresso a casa, ou vamos até nos transportes públicos. Seja de que forma for, as circunstâncias da nossa vida que Nossa Senhora conhece e que bate à nossa porta, do nosso coração, para nos fazer missionários da esperança neste fim de tarde, para assim alcançarmos o terceiro estúdio móvel depois da ilha de Santo Antão, São Vicente. Estamos agora a caminho do terceiro estúdio móvel para a ilha de São Nicolau, em Cabo Verde. Seja missionário da esperança, ligue 800 107 107.